Abacuque, capítulo 3, diz assim no verso 1, Abacuque 3:1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos atentar para a parte A. Aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. Até aí, vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Santo Deus, recorremos a Ti em oração, conscientes da nossa dependência do Senhor. Senhor, o Seu Espírito pode estar aqui hoje no nosso meio. Ele pode, como em um ato gracioso e voluntário, agir, operar, quebrantar nosso coração e dar entendimento. Não necessitamos apenas de palavras de sabedoria humana, mas demonstração de poder. Mortifica nossa carne, nossas inclinações e abre nossos ouvidos espirituais e o nosso coração para entender a Tua santíssima palavra. Ó Deus, socorre-nos. Ó Deus, ajuda-nos. Ó Deus, ampara-nos. Faz Teu reino avançar. Receba a glória para Si. E nos conforma a imagem do Seu Filho, em o nome de Jesus. Amém. Querido, o texto você conhece, nós tivemos uma conferência aqui com o reverendo Heber Campos Júnior, a exposição do livro de Abacuque. No capítulo 3, ele vai fazer menção da época do rei Josias, onde ocorreu um avivamento, onde ocorreu um tempo glorioso em Israel, e ele vai se lembrar e vai dizer: aviva a tua obra novamente, faz ela vívida, profunda, eficaz. E à luz deste versículo, eu quero falar sobre avivamento. Avivamento. Talvez você já ouviu muito essa palavra e ainda não sabe o significado dela ao certo. Ou talvez você sabe e sabe de maneira distorcida. O significado da palavra avivamento. Avivamento vem de avivar, trazer vida. É isso, o sentido básico é trazer vida. Mas trazer vida naquilo que está morto, sonolento, inerte, atrofiado. É um termo exclusivamente cristão, evangélico. É um termo que se usa para conotar algo que está morrendo, algo que está frio, algo que está morto. É um termo usado para se referir a algo que está morto e deve ser trazido à vida. Logo, esse termo é muito usado no meio cristão, quando a vida cristã está morta, quando os cultos cristãos estão mortos, quando a vida devocional está morta, quando a vida de oração está morta, quando as reuniões de orações estão mortas, frias, quando um indivíduo, você pode aqui separar individual, coletivo ou até regional, quando um indivíduo cristão, ou quando um coletivo cristão, a igreja, ou quando uma região passa por um esfriamento espiritual, por uma sonolência, por uma atrofia, por uma indiferença quanto às coisas de Deus, por uma apatia, um desinteresse pela leitura, pela oração, pelo jejum, pela santificação, um desinteresse pela salvação de pecadores, um desinteresse pela luta contra o pecado, uma apatia nas ações sociais, nos agrupamentos, nos ajuntamentos solenes.
uma apatia, uma morosidade nos ajuntamentos culticos, ou seja, com relação ao culto. Quando o cenário está assim, individual, coletivo ou regional, quando está desértico, árido, seco, frio, então faz-se necessário um avivamento, um despertamento, um reavivamento, porque esse ambiente compreende morte, escassez, morte, declínio, apatia, morte. Então é necessário trazer vida novamente. E essa vida é chamada de avivamento ou reavivamento. E essa palavra é oportuna, ela é pertinente, ela é atual. Nós estamos vendo e assistindo em todo o território mundial duas situações com a Igreja de Cristo. A primeira é de apostasia. Apostasia são aqueles que deixam de ser crentes, aqueles que desviam-se da fé, aqueles que vão adorar, vão crer em heresias, apostatar. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então é a igreja falsa, herética, distorcida, apóstata, mundana, falsa, que são essas seitas e heresias que você está vendo. Este é o cenário atual. O segundo, essa não é a igreja bíblica, é a igreja mundana, a igreja falsa, herética, apóstata. A segunda é a igreja de Cristo, ela está na terra. O testemunho de Cristo continua na terra através da igreja. Os salvos estão aí, os remidos estão aí, sempre estarão, mas eles estão dormindo, estão secos, frios, indiferentes, apáticos, mortos. Então, de um lado nós temos a igreja herege, e do outro, a igreja seca, morta. E essa segunda necessita de um avivamento. É a imagem de Ezequiel 37. E veio o Senhor em espírito e me levou para um vale. E eu vi uma numerosa multidão de ossos secos, sequíssimos. Filho do homem, esses ossos é a casa de Israel. O povo de Israel, o povo eleito, o povo de Deus, o qual ele firmou uma aliança, um pacto, havia se esfriado, melhor dizendo. Havia se declinado. Então Deus diz, pode esses ossos reviver? Profetiza sobre eles. Então profetizei, e o Espírito foi enviado dos quatro cantos, eles se levantaram. Então um avivamento, um reavivamento surgiria, é a figura de um avivamento, a passagem de Ezequiel 37. E eu acredito que a igreja de Cristo está passando por isso. Está passando por um período de esfriamento terrível, de apatia. E faz-se necessário então um despertamento, um avivamento, um derramar do Espírito, tanto individual, com aquele cristão que não tem mais interesse ou entusiasmo nas coisas de Deus, como aquela congregação que se encontra da mesma forma, a igreja, que se encontra fria e indiferente quanto às coisas de Deus, ou quanto a uma região inteira de cristãos apáticos. E o avivamento, da mesma forma que o esfriamento é individual, ele é coletivo, ele é regional, o avivamento também é. Em seu livro, Richard Howard Roberts, ele diz que o avivamento é uma obra extraordinária de Deus. O avivamento, que é o derramar do Espírito em alta porção, que desperta um povo para uma vida superlativa em Deus, ele diz que é uma obra extraordinária de Deus. Toda obra de conversão é de Deus.
toda obra de salvação, de regeneração é de Deus. Mas o avivamento é uma obra extraordinária. Deus não faz sempre esta obra. De vez em quando, Ele traz o avivamento. Richard Owen Roberts, neste livro, Avivamento, é a maior autoridade sobre avivamento hoje do mundo vivo. É esse homem, Richard Owen Roberts. Ele fala sobre isso. Você pode comprar esse livro aqui, chama Avivamento, de Richard Owen Roberts. É a maior autoridade viva e é um livro que tem detalhes e é profundo sobre o significado e a importância do avivamento. Ele diz que é uma obra extraordinária, que Deus não faz sempre. De vez em quando, Deus resolve fazer o avivamento. Segundo ele, o avivamento pode ser individual, coletivo ou regional. O avivamento pode ocorrer em uma só pessoa. Uma só pessoa pode experimentar o avivamento. Uma só pessoa pode ser avivada. Muitos de nós temos ideia de avivamentos com cidades inteiras se mobilizando, hospitais fechando. Não! O avivamento também ocorre em pequena escala, com pequenos grupos ou até individual. Richard Owen Roberts diz que todo avivamento converge em missões. Converge em missões. Quando a igreja é avivada, brotam candidatos às missões. Igreja, eu estou dizendo isso, eu estou arrepiando. Eu estou arrepiando aqui. Meu filho, eu vou fazer 40 anos esse ano. 40 anos esse ano. 15 de ministério. Vou ser pai de 2 filhos, casado. Fundei essa igreja, defesa do evangelho. Já estou um homem feito em 1000 pedaços. Estive no hospital ontem, doente, estou sob medicação. Ah, meu filho, mas eu falo isso aqui, eu tenho vontade. Eu sei que se eu falar isso para minha esposa, ela pega as trouxas e vai comigo, aonde eu for. Você já imaginou você morrer no campo missionário? Você ter essa honra de, no último dia, ser ressuscitado lá no campo que você morreu, na trincheira? Você já pensou que na lápide do seu túmulo pode estar escrito: aqui jaz um grande missionário? O que vocês estão esperando? Uns estão estudando demais, outros estão namorando demais, outros estão dormindo demais, outros estão pecando demais. E cadê as missões? O avivamento resulta em missões. Tira um passaporte aqui em Uberaba. Alguns reais. Tem tanto país carente de missionários. O avivamento resulta em recruta de missões. Vamos ver aqui marcas de um avivamento. Quando o avivamento ocorre individual, coletivo ou regional, o que acontece? Quais são as marcas de um avivamento? Quando o avivamento ocorre, a igreja é revestida do poder de Deus. O avivamento é marcado por um revestimento de poder. Atos capítulo 1, 8. Jesus diz assim: antes de ser assunto aos céus, e recebereis poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. O maior avivamento que ocorreu foi na igreja de Atos. Foi em Atos capítulo 2. E o avivamento é marcado por um derramar de poder sobre a igreja. O termo grego que Jesus usa aqui é dunamis. É da onde vem a palavra dinamite, explosão, poder, dínamo renovador. Sabe quantas vezes o Novo Testamento usa a palavra dunamis? 120 vezes. Das 120 vezes, 80 está associada à igreja. 80 vezes no contexto da igreja está a palavra dunamis, 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 dunamis. Ou seja, não existe igreja sem dunamis. Poder, que poder é esse? Poder para mortificar a carne, poder para vencer o pecado, poder para resistir à tentação, poder para pregar, poder para evangelizar, poder para vencer o diabo, poder para fazer missões, poder para evangelizar. O avivamento traz isso. O avivamento é quando alguém se recruta e vai para a guerra. O avivamento faz o quê? Ele dá escopeta, pistola, faca, munição, coturno, a bússola, ele equipa. Você vai
É o poder, é o dunamis. O diabo está achando o quê? Que ele vai tripudiar, deitar e rolar? E vai pegar um bando de gente morta, seca? Não, 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 não. Vai pegar uma igreja militante, equipada. Dunamis. 80 vezes. Ou seja, a igreja só opera por esse poder. Precisamos de um avivamento. O avivamento não é retórica. O avivamento não é teologia. O avivamento não é filosofia. O avivamento não é crescimento acadêmico. O avivamento é demonstração de poder. A igreja é revestida. A palavra que quando Jesus usa... ficar em Jerusalém tem que do alto sejais revestido de poder. A palavra grega para revestido é vestir uma túnica. É a mesma palavra quando você veste uma túnica. É como se colocasse uma roupa, uma capa, uma armadura, uma veste de poder. O avivamento traz isso. O avivamento é marcado também por arrependimento. Onde está tendo avivamento, quer seja numa pessoa, quer seja coletivo, a marca de um avivamento é que nesse período de avivamento, a igreja, o cristão, passa por arrependimento. Se não está havendo arrependimento, não está havendo avivamento. Você vê a igreja neopentecostal e pentecostal dizendo avivado, avivamento, igreja abrindo, mas não há sinais de arrependimento, de contrição, de repúdio pelo pecado. Segundo a Crônica 7,14, que é uma figura de avivamento, Deus dizendo a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então virei do céu, perdoarei seus pecados, e sararei. Esse sararei ao derramar, esse sararei ao avivamento. E quando ele vem, o povo está ali, em arrependimento, em contrição. O avivamento é marcado por arrependimento. As pessoas vêm no púlpito e batem no peito confessando os seus pecados. O marido confessa o pecado para a esposa para o marido, o pai para a filha para a mãe, o irmão para outro irmão. É marcado por um repúdio do pecado, arrependimento do pecado, abandono do pecado, confissão do pecado, tristeza pelo pecado. Como nós podemos dizer que estamos vivendo um avivamento se o nosso pecado tratamos com escova de dente, com sabonetes luxo, deitamos na cama de um lado? Não, o avivamento tira o sono da gente. Ninguém que está passando por avivamento dorme sem confessar os pecados, sem reconciliar com o irmão, sem pedir perdão para a esposa. Isso não existe. Não existe dizer avivado sem estar arrependido. Que Deus nos envie um avivamento. Que Deus nos faça ir uns aos outros. Me perdoa. Confessar pecados. Eu não posso dormir tendo consumido aquela coisa imunda na TV, na internet, brigado, violentado esposa, marido, filhos, dizendo aquelas palavras, tendo desavenças, hostilizando gente. O avivamento faz eu vomitar pecados, confessar pecados, abandonar pecado, entristecer pelo pecado. Quanta gente aqui não está hostilizando os filhos, hostilizando os pais, as mães, as esposas, pecando, fazendo coisas, mas estão na presença, estão orando, estão vindo, estão buscando, mas é uma mostra que necessita de um avivamento. Porque o avivamento vai fazer você contar, vai fazer você arrepender. Isaías não fez isso? Ai de mim, eu estou perecendo. Que mais? Sou um homem de lábios impuros. Que mais? Habito no meio de um povo de impuros lábios. Foi confissão atrás de confissão, marca de um avivamento pessoal. Pastor, eu não sou esse homem que você pensa, eu não sou essa mulher, eu não sou isso, eu tenho isso, aquilo, outro. Perdoa, eu vou contar, eu vou abrir minha vida, meu coração e colocar para fora. Irmão, quem cobra suas transgressões nunca prosperará. É como tentar esconder um câncer, você não vai conseguir, ele vai comer você. O avivamento traz arrependimento. Marcas de avivamento. Terceiro, quando o avivamento ocorre, quando uma igreja recupera o seu primeiro amor. A marca de um avivamento é quando a igreja, um cristão, um indivíduo, está cheio de entusiasmo. O avivamento é marcado pelo primeiro amor. A congregação, o santo, o crente, começa a ter uma vida cheia de entusiasmo. Meu Deus do céu, vocês lembram daquela época?
Meu Deus do céu, eu convivi com esses meninos, nós passamos por um avivamento. Essa igreja nasceu, foi fruto de um avivamento. Começou o avivamento. Eu, Cunho, Danilo, Sandro, Tiago, reuniões de oração, vigília, conversão, evangelismo, e ficou uma coisa de doido. E esse item, principalmente, é o que mais marcou esse avivamento que nós vivemos. Primeiro amor, entusiasmo. O primeiro amor, o avivamento, gera interesse, prazer na leitura da palavra. Quando o indivíduo, uma igreja está passando por um avivamento, aquilo gera interesse pela leitura. Mas não só interesse e prazer. Ele diz como Davi, como eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O avivamento, ele tem esta evidência, o entusiasmo com as coisas de Deus, a volta ao primeiro amor e o prazer. Ele tem interesse e também prazer pela leitura. Ele não só tem interesse de ler, prazer de ler, mas o avivamento gera interesse por compreender as Escrituras. Quando o avivamento está correndo, a pessoa só não lê 10, 20 capítulos da Bíblia. Ela tem interesse de entender, de pesquisar, de compreender, de ir fundo na palavra. Mas quando o avivamento está acontecendo, não é só o interesse, o prazer de ler, e nem só o interesse de ler, de conhecer o sentido correto, mas ele gera o interesse de aplicar a Bíblia em nossa própria vida. Quando o indivíduo ou uma congregação passa por um avivamento, ele se debruça nesse livro. Ele tem, não é questão tem que ler, porque é pecado, tem currículo, tem isso, tem um índice. Não! É um deleite dele ler. E ele o faz e tem deleite em entender. E não só isso, ele tem desejo de aplicar. Meu Deus, eu acabei de ler que tem que guardar os olhos. Eu tenho que guardar os olhos. Eu não posso falar a palavra torta, eu acabei de ler. É isso. E o avivamento também não só traz isso com a Escritura. O avivamento traz também um desejo incontrolável de passar esse conhecimento a outros, crentes e não crentes. A pessoa fica entusiasmada com uma nova descoberta. E é aquela transferir. Você não sabe o que eu li na carta aos Romanos. Você não sabe o que eu li no Gênesis. Eu quero transferir aquele conhecimento, seja para crentes que não sabem, ou para não crentes que precisam se converter. O avivamento faz isso. A mesma coisa se aplica à oração. Prazer em orar, em frequentar, em chamar os outros para orar. A vida devocional de alguém que está passando por um avivamento é superlativa. Não é, se a sua leitura é uma leitura morosa, rançosa, se a sua vida cultica, devocional, é sinal que você precisa de um avivamento. Quarta marca de um avivamento. O avivamento cria um forte sentimento por Deus. O que adianta um avivamento se não há amor a Deus? O que adianta se tudo isso não converge no fim maior do homem? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as tuas forças. O avivamento causa em nós paixão pelo nosso Criador, pelo nosso Salvador. O avivamento é cristocêntrico, é teocêntrico. Você pode notar uma igreja, um homem, uma menina, um jovem que está passando por avivamento, ele tem zelo com as coisas do Senhor. Ele quer agradar ao Senhor, ele tem paixão pelo Senhor. O coração dele pulsa, aspira ao Senhor. A pessoa que está sofrendo um avivamento, as batidas do coração dele chamam ao Senhor. Eram textos, temas, conferências que convergiam em fome de Deus, busca de Deus, zelo por Deus, amor por Deus. Deus, a figura era Deus, convergia tudo em Deus. Deus, é para Deus, por Deus, para Deus, em Deus. O avivamento faz isso. O avivamento hoje, o cristianismo hoje é antropocêntrico.
Não tem Deus. É um avivamento, é um cristianismo, é uma teologia que fala, que descarta Deus. Deuteronômio 6, 4, 5. O avivamento causa isso. Quinto, o avivamento tem poder de quebrantamento. Você sabe qual que é a marca de um avivamento? Tears. Lágrimas. O avivamento causa isso. Quebrantamento. As pessoas que estão sofrendo avivamento são sensíveis. Elas leem um capítulo, elas choram. Elas vêm a um culto, elas choram. Elas oram, elas choram. Elas veem pecadores nas ruas, elas choram. Elas pecam e elas choram. São sensíveis, são quebrantadas. Davi, que passou por um avivamento pessoal, depois que caiu com Batseba, ele mostra que o avivamento é marcado por quebrantamento. Olha só, pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleita em holocaustos. Os sacrifícios para o Senhor são um espírito quebrantado, e um coração contrito e quebrantado não desprezará. Ó Deus, é quando o seu orgulho é quebrado, é quando há humilhação, é quando é uma igreja quebrantada. Essa é a marca de um avivamento. Estava aconselhando um jovem hoje, o Danilo, e disse isso para ele. Suba naquele altar, naquele púlpito e cante, não importa a música, o tema, a letra, a melodia, o ritmo, quantas pessoas vão cantar. Cante com lágrimas, chore, é o Deus de Israel a quem você está a louvar. Quando vier a pregação, não interessa o texto, o tema, mas Senhor, é a sua santa palavra que foi aberta, é o seu santo nome que está proclamando. Isso me estremece, isso me comove. Sensibilidade, quebrantamento, humilhação, é a marca de um... Olha a maneira que você vem para o culto, irmão. Cara fechada, cerrada, amarrada, dura, empedernida, ríspida, e sai do mesmo jeito. Não levanta uma mão no culto, não derrama uma lágrima, não se move da cadeira. Quando o avivamento vem, meu irmão, somos tomados de compulsão, choro copioso, lágrimas. Existe coisa que mais pode emocionar alguém do que Deus? A cruz. As pessoas que estão a comer unha o culto todo, olhar no relógio 20 vezes, celular, desatentas. Não, o avivamento é magnético, ele atrai as pessoas para o altar de Deus. O avivamento também a marca de avivamento, o avivamento é contagioso. É contagioso. É como alguém que mergulha numa piscina de roupa. E quando ele sai, onde ele pisa, onde ele toca, ele encharca, ele molha, ele contamina, ele umedece quem abraça ele, quem toca, onde ele pisa, gotas e gotas. O avivamento é contagiante, a pessoa não consegue. Isaías não conseguiu. Eu irei, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só, Davi vai dizer isso, ó. Torna-me da alegria da tua salvação. A alegria de salvação é o quê? Avivamento. Torna-me da. E o que vai acontecer? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Eu contagiarei. Se o Senhor me der a alegria da salvação, se o Senhor me encher do Espírito, se me conceder uma visitação gloriosa, então isso será contagiante. Os alunos da minha escola, os professores, os funcionários, os colegas de trabalho, os vizinhos, todos serão afetados por esse avivamento coletivo ou pessoal. Ninguém sabe que você é crente na escola, no seu trabalho. Você é um péssimo testemunho, uma frigidez. É um sinal de falta de avivamento. Mas mesmo que pastor, não é que eu sou tímido. Não, querido, alguém que sai da piscina não vai conseguir esconder a água. É impossível, ele pode ficar parado, ele vai encharcar o ambiente. Vai ter avivamento.
Atos 5:42, Atos 5, descreve o avivamento, tinha acabado de acontecer no capítulo 3, não foi? E todos os dias estavam no templo, não cessavam de anunciar e ensinar a Jesus Cristo. Disposição em testemunhar, pregar para qualquer um a qualquer hora. E todos os dias estavam no templo e nas casas e não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo a todos. Aconteceu em Atos. Avivamento. Não era assim? Eu me lembro de cada cena aqui. Não foi assim com você? Não foi assim? Não foi assim, Jerônimo? Jerônimo faz até hoje, ele nunca saiu do avivamento. Testemunhar. Assim. O avivamento é fantástico. Um avivamento genuíno afeta a cidade inteira onde ele ocorre. A cidade fica tomada pelo evangelho, pela alegria, pela confusão. Quando o avivamento ocorre, se o avivamento ocorrer nesta igreja, a cidade toda, famílias são renovadas quando há avivamento. Famílias em crise, famílias minguando, famílias são renovadas, harmonizadas, encaixadas. A conversão dos filhos, a conversão dos maridos, a conversão das esposas, a ideia de famílias divididas acaba quando há avivamento, porque avivamento é sinônimo de reconciliação, é de mesmo pensamento, mesmo coração, mesmo sentimento, é unidade, avivamento harmoniza, avivamento sintoniza, pais se convertem, mães se convertem, filhos se convertem, a ideia de família dividida acaba. O avivamento afeta a cidade. Lembra de Paulo, Atos 19. Ocorreu um avivamento com Paulo na cidade de Éfeso. Meu irmão, Paulo mexeu na economia da cidade. Paulo trouxe um transtorno na cidade, porque o avivamento mexe com a cidade. Escuta, enviado à Macedônia, 2 daqueles que o serviram, Timóteo e Erasto, ficou Paulo por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, do cristianismo. Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos seus artífices, os quais, havendo ajuntado com oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Foi o tribuno, foi o procônsul, foi o ourives, ele mexeu na economia, ele tocou na grande Diana, na grande Artemis dos Efésios. O avivamento mexe na estrutura social, política, cultural, econômica de uma cidade. Olha só o que Paulo fez com Éfeso. Estuda Atos 19, você vai ver um avivamento genuíno. Quando o avivamento vem, a frieza desaparece. A igreja é renovada. A frieza desaparece. Você convida alguém para um culto, vem a igreja inteira. Uma vigília no monte, vem a igreja inteira. Oração de manhã, vem a igreja inteira. Uma pregação, uma conferência, qualquer coisa, uma limpeza. Todos estão envolvidos, todos querem ajudar, todos querem participar. A igreja está avivada. Quando há um avivamento, a pregação da palavra é desejada. As pessoas querem ouvir o pregador. As pessoas querem ouvir sermões, pregações, sermões, ler livro, ler a Bíblia. Elas dizem: não pare, não pare. Você quer ver a marca disso? Paulo, quando estava na Ásia, em Éfeso, ele alugou a escola de Tirano. E Paulo ensinou por 2 anos. Os manuscritos mais antigos dizem que Paulo, ele ensinava na escola de Tirano 5 horas por dia. Você já imaginou o apóstolo Paulo pregando 5 horas por dia, todos os dias, durante 2 anos? A Bíblia diz que
toda a Ásia vinha se reunir para ouvir Paulo. 5 horas! O avivamento traz interesse pela pregação, interesse pela palavra, desejo de ouvir. As pessoas não parem, pregue, 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 pregue. Queremos mais. Atos 19, 9, 10. Mas como alguns deles se endurecessem, não obedecessem, falando mal do caminho, retirou-se e separou os discípulos, disputando todos eles todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Você imagina você, Marcelo, podendo escutar o apóstolo Paulo pregar 5 horas por dia durante 2 anos. Falando de apóstolo Paulo, o maior pregador que a humanidade já viu. Pois o avivamento traz isso. 9ª marca de um avivamento. Os temas espirituais tomam o centro da nossa vida diária. Nossas conversas, MSMs, e-mails, Facebooks, WhatsApps, chás, cafés, encontros. Um avivamento, quando vem na vida de uma pessoa da congregação, os temas espirituais tomam o centro. As pessoas só querem conversar de Deus, mandar mensagem de Deus, indicar livros de Deus, versículos de Deus, pregação de Deus, louvor de Deus. Tomam conta da nossa vida diária. Você já viu aqueles crentes que você encontra, a única coisa que eles não falam é de Deus. Eles ficam doidos para te encontrar, como se saísse do culto. Deixa os negócios lá, agora aqui é... Como se fosse um negócio. Não, agora... O avivamento não. O avivamento, temas espirituais tomam o centro da nossa vida diária. Todos os meios de comunicação, todos os veículos, todos os ajuntamentos visam a glória de Deus. Ele quer falar do amor de Deus. Alguém que ele evangelizou, da mulher que testemunhou, de um versículo que ele leu, de um jejum que ele fez, de um sonho que ele teve. Atos 2, 42, 47, o avivamento ia chegar, estava fresquinho, estava no 2, aqui está no 40, olha como que era o aspecto da igreja logo depois do avivamento. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja o número daqueles que haviam de se salvar. Olha isso aqui. Você acha que essa igreja parece com essa descrição que eu acabei de ler? Isso aqui era a rotina, o perfil da igreja. Quando terminar o culto, fizer as rodas, vocês vão conversar de quê? Da final do Brasil e da Alemanha. Do sapato bonito, né? Você comprou, Marisa, Mona Lisa? É. Quantos? Nossa, é progressiva? Não, é chapa. Ah, tá. Aí os homens, você viu a chuva? Caiu a gota, até o dólar, acabou a mandioca. Meu Deus do céu. Falou. Temas espirituais tomam o centro da nossa vida. Que fala a boca, o coração está cheio. 10. O avivamento é marcado por conversões. Pessoas de todas as idades, de todas as classes se convertem. E às vezes em um número enorme. O avivamento é marcado por salvação, por conversão, regeneração, novo nascimento. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz que Deus, num avivamento, pode fazer em 5 minutos o que nós estamos tentando em 40 anos. Aquelas almas, aqueles evangelistas, aquelas pregações, você está anos, um avivamento faz em 5 minutos. Então se convertem jovens, idosos, negros, brancos, ricos, pobres,
se convertem. Atos 2, 40 e 41, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam sua palavra naquele dia, quase 3.000 almas. Olha o fruto do avivamento, conversões. 11º, o avivamento é marcado por um espírito generoso e voluntário no contribuir com a obra e o avanço do reino. Num avivamento, não há mão fechada, não há sovina. Num avivamento, não há escorpião no bolso. O avivamento é marcado por um espírito generoso, voluntário, um desejo para segurar a corda. Já que eu não vou entrar no poço, eu seguro a corda. É assim o avivamento. As pessoas, elas ficam liberais no dar. Elas patrocinam missões, patrocinam obras sociais, patrocinam missionários. Elas investem, elas ofertam, elas abençoam, elas presenteiam, elas doam. O avivamento não é marcado por avareza, pelo reter, e sim pelo liberar. Veja só, a 2 Coríntios 8, 1 a 5. Também, irmãos, vos sabemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como que em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como em sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifique, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitasse a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não só fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. As igrejas pobres da Macedônia ajudaram as mais pobres da Judéia. Isso é avivamento. Qual que era o segredo da generosidade? Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. A graça dada, a visitação de Deus, o avivamento fez essa igreja ser generosa da sua pobreza. Ela ajudou outros mais pobres, porque o avivamento nos traz um senso de liberalidade, doação, generosidade. Pastor, o que eu posso contribuir? Com o que eu posso ser útil? Quem que eu posso ajudar? Quem que eu posso dar carona? Quem que eu posso comprar uma roupa, dar uma cesta básica? Quem que eu posso doar? O que eu posso fazer? Eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero ajudar de qualquer forma. Esse reino lindo, esse evangelho maravilhoso, avançar. Quantos estão entendendo? Diz amém. E último, a principal característica de um avivamento: sentimento da nossa pecaminosidade, convicção do nosso pecado. Qualquer ato que fazemos, qualquer resvalar do nosso pé, qualquer delito, por mínimo que seja, traz um profundo pesar, sentimento da nossa pecaminosidade. Porque o contrário até de cristianismo é a nossa indiferença para o pecado. A pessoa que está sofrendo um avivamento, ela está profundamente sensível aos seus próprios pecados. Ela não é indiferente dos seus pecados, em hipótese alguma. Eu vou ler aqui alguns tópicos desse livro e vou terminar. Se você puder, compre esse livro. O que eu falei é 10% que está nele. Quando o avivamento é necessário? Eu vou ler aqui e termino. Primeiro eu disse as marcas de avivamento, não foi isso? Disse. Quando é que ele é necessário? Quando você sabe que precisa de um avivamento. Que uma igreja precisa de um avivamento. Que uma região precisa de um avivamento. Que o indivíduo precisa. Quando ele é necessário? Eu vou ler algumas coisas. Anote com a sua mente aí. Quando o avivamento é necessário? Quando a oração deixa de ser parte vital e importante na sua vida.
Você precisa de um avivamento. Quando a busca pelo conhecimento bíblico acaba e a pessoa já se satisfaz com o conhecimento que já tem, a pessoa não tem interesse por conhecer mais, só o que ela sabe está bom. Você precisa de um avivamento. Quando as atividades da igreja não geram mais prazer em você, nem interesse, você precisa de um avivamento. Vigília, reunião de oração, culto, ação social, limpeza, não geram interesse nem prazer. É sinal que você precisa de um avivamento. Se os esportes, a recreação e o entretenimento são grande e necessária parte da sua vida, em detrimento das espirituais, você precisa de um avivamento. O que domina mais sua vida? TV, filme, futebol, esporte. Você precisa de um avivamento. Quando os pecados que você comete com a mente e com o corpo são praticados sem que você tenha problemas na consciência, você precisa de um avivamento. Quando pecados estão cometidos com a mente e com o corpo, sem que isso te pese, é sinal que você precisa de um avivamento. Quando o desejo de ser um homem santo, ou ser como Jesus, deixa de predominar na sua vida, é sinal que você precisa de um avivamento. Você tem vontade de ser como seu Senhor? Ser santo? Não. Sinal de um avivamento. Quando você canta louvores e pronuncia palavras sagradas ou versículos, sem ser de coração, sem alegria, sem emoção, você precisa de um avivamento. Quando você é capaz de ouvir o nome de Deus ser zombado, blasfemado, tomado em vão, ou quando você ouve questões espirituais sendo escarnecidas e não sente nenhuma indignação, você precisa de um avivamento. Quando você assiste filmes, programas na TV, ou aprecia literatura imoral e degradante, sem condená-las e sem pesar de coração, acho que nem é avivamento, precisa de conversão. Quando as desculpas mais banais são suficientes para afastar você de uma atividade espiritual, por que você não veio no culto? Estava lavando o quichute. Você não veio no culto? Minha irmãzinha de 8 meses fez cocô mole. Precisa de avivamento. Quando você não se incomoda com a falta de poder espiritual, com a secura que está em você, pelo fato de você não ser cheio do Espírito Santo, você precisa de um avivamento. Quando você perdoa o seu próprio pecado, preguiça, indolência, dizendo, o Senhor me entende, você precisa de um avivamento. Quando não há mais música na sua alma, nem canção no seu coração, nossa, sabe aquelas que você engole amargo? Quando não há mais música na sua alma, nem canção no seu coração, esse silêncio testifica que você precisa de um avivamento. Quando você se adapta com rapidez ao estilo de vida do mundo, você precisa de um avivamento. Quando a injustiça, a miséria humana ao seu redor acontece ao seu redor e você faz pouco ou nada para diminuir o sofrimento das pessoas, tenha certeza, você precisa de um avivamento. Quando você deseja trapacear seu empregador ou seu funcionário, você está precisando de um avivamento. E por último, se as suas lágrimas secaram e os duros e frios fatos de sua existência não conseguem liberar mais elas, veja isso como uma terrível evidência de necessidade de um avivamento. Vou ler mais uma vez. Se as suas lágrimas secaram e os seus duros e frios fatos de da sua existência
não consegue liberar elas mais, você precisa de um avivamento. Nós estamos precisando de um avivamento. Nós precisamos orar como Abacuque. Aviva, ó Deus, a tua obra. É para todos vocês a palavra. Isso não vai te constranger? Você não tem vontade de ser um crente cheio do Espírito Santo? Eu não me canso de ler esse livro Heróis da Fé, eu não canso de ler aquelas biografias. Eu fico... Lembra daquele hino? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, eu fico maravilhado. Quando eu vejo um jovem de 25 anos trazer um avivamento no meio de uma selva, com índios. Com índios. Ele chama David Brainerd, vai ler o diário dele. Um dia do diário, que ele escreve o diário, é o aniversário dele. Olha o que ele vai escrever. Hoje, 14 de agosto, completo 25 anos. Me entristece muito saber que vivi tão pouco para a glória de Deus. Que isso? Ele trouxe um avivamento no meio dos índios silvícolas. Hudson Taylor, missões no interior da China, alcançou chineses que nunca ouviram o nome de Jesus nenhuma vez. Jonathan Edwards, o grande despertar da Nova Inglaterra, o seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem dormir. Ele rogava a Deus, dá-me a Nova Inglaterra, dá-me a Nova Inglaterra. Foi o sermão mais poderoso depois dos sermões dos apóstolos. Você não tem vontade de ser uma Susana Wesley? Teve 19 filhos e se trancava para orar pelo menos 1 hora dentro do quarto. O metodismo wesleyano, o avivamento wesleyano de Charles e John Wesley deve muito a essa senhora chamada Susana Wesley. O que dizer de William Booth? Onde tiver um bêbado, onde tiver um drogado, uma prostituta jogada na sarjeta, ali estarei eu pregando o Evangelho. William Booth, do Exército da Salvação. Necessitamos de um avivamento. Leonard Ravenhill dizendo do meu pai era um homem que dificilmente deixava de derramar lágrimas ao orar por uma simples refeição. Eu cresci vendo meu pai arrastar mendigos levando para dentro de casa, dando banho e evangelizando, e só deixando ir embora depois de convertidos. Meu pai era um homem que saía para as ruas para pregar até as 10 da noite. Avivamento. O avivamento de Ivan Roberts, com 16 anos, entrou numa igreja e começou a orar. Senhor, me enche do Espírito, me enche. Pediu uma reunião de oração para o pastor, começou a juntar jovens. Na segunda vieram dezenas, na terça centenas, na quarta a multidão. No sábado o comércio da cidade fechou e a cidade inteira estava ali em oração. Um avivamento que levou 100.000 almas para Jesus no país de Gales. Aviva a tua obra, Senhor. Cadê as mulheres de oração? Déboras, Estérs, Anas, Abigails? Onde estão? Aviva, Senhor. Vamos pedir para avivar o nosso coração gelado, seco, frio, hipócrita, mundano, tecnológico, eletrônico, vaidoso. Aviva, Deus. Isso é uma obra do Espírito Santo. Vamos fechar nossos olhos, vamos clamar por isso. Eu quero desafiar você a crer que isso pode acontecer hoje. Ninguém falou que tem que ser amanhã, daqui a 1 ano, que você tem que fazer sacrifício. Não, 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 não. Pode ser hoje. Each note a brushstroke of emotion, painting hues
Pode ser agora. Eu já começo orando direito, com lágrima, com quebrantamento. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Esquece a hora, o lugar, o clima. E diz: aviva meu coração, ó Deus, aviva minha alma, ó Deus, aviva essa igreja, aviva meu casamento, aviva meus filhos, aviva minha fé, aviva meu ministério, aviva meu chamado, aviva Deus, aviva essa igreja, aviva Espírito Santo, aviva os irmãos que me ouvem, aviva as comunidades, aviva as congregações, aviva os grupos, aviva, Senhor, aviva.